Bom dia, Gabriele. Bom dia. Vamos aguardar mais um pouquinho para os colegas chegarem e a gente começa. Bom dia, Clarice. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente começar. Bom dia. Bem, então vamos dar sequência à aula passada. Com a noção de intertextualidade, né? Nós estávamos vendo as formas de intertextualidade. Nós vimos que há diferentes formas de intertextualidade. E o que é intertextualidade? É quando nós trazemos para o nosso texto elementos de algum texto anterior ou de alguma obra da cultura que seja anterior à nossa. Então, é muito comum o papel da intertextualidade nas artes em geral, mas também na publicidade, também no cinema, também nas nossas redações, porque uma das técnicas de argumentação é você utilizar o discurso alheio por meio ou de argumentos de autoridade, em que você menciona alguma autoridade naquela área na qual o tema está ligado, ou você também apresentar dados científicos ou dados estatísticos que também estão ligados a uma outra expressão textual que você traz para o seu texto. Há ainda formas de intertextualidade que nós observamos muito nos discursos midiáticos em geral. E vimos que há formas diferentes de intertextualidade. Enquanto a paródia consiste em uma brincadeira com o texto original, há outras formas, como o pastiche, em que você simplesmente recupera o estilo de um tipo de texto e o reproduz
como uma espécie de cópia na qual a cultura geralmente se baseia muito, né? Sobretudo programas de televisão são muito baseados em pastiche. Você tem um programa de culinária, de competição, por exemplo, de culinária, e de repente todos os canais de televisão começam a apresentar aquele mesmo formato de programa. Isso então é o pastiche, que é justamente uma espécie de cópia. Sabemos também que a paráfrase é quando você reproduz a fala de outra pessoa, porém com as suas palavras, e temos também a citação direta, que é quando você copia as palavras de outra pessoa iguais estão no original, e aí você usa as aspas. Essas duas formas também são usadas na redação. Quando você quer trazer uma citação para dar impacto ao seu argumento, você apresenta a fala de alguma autoridade. Mas suponhamos que você não se lembre exatamente de como a pessoa falou. Você pode parafrasear e dizer com as suas palavras exatamente aquilo. Então, nessa primeira questão, nós temos uma sentença. O brasileiro adia, logo existe. Há uma relação de intertextualidade promovida por um mecanismo. Primeiramente, com que essa sentença faz intertextualidade? Quem disse algo parecido com isso antes? O brasileiro adia, logo existe. Isso faz intertextualidade com uma frase, com certeza mais antiga. Que frase é essa? Alguém se lembra? Penso, logo existo. Isso, Clarice. E quem disse penso, logo existo, Clarice? Você consegue se lembrar? É o René Descartes. Muito bem. E você consegue lembrar também por que ele fez essa afirmação? Você não se lembra? Ixi, eu não lembro disso. É uma situação curiosa. Eu não sei se algum de vocês já passou por isso. De, às vezes, eu já tive essa experiência, mas não é muito comum. De você ter dúvida se você realmente existe. Alguém já teve essa dúvida? Às vezes bate uma crise, assim, uma agonia, que você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Quem sou eu? Eu realmente existo? Se alguém nunca teve essa indagação, essa dúvida sobre a sua própria existência, sobre o que você Já tive. já teve, o Ambembe? Pois é, eu já tive, não é muito comum, como eu disse, mas eu já tive essa. Alguém está dizendo que também já teve. Muito bem, aqui a Larissa está fazendo até uma explicação. Eu já tive essa dúvida. E aí ele teve essa dúvida, se ele realmente existia. E como foi que ele obteve a resposta? Ele pensou o seguinte: se existe um ente que está com dúvida sobre a sua própria existência, o próprio fato de ter dúvida significa que existe uma consciência. E essa consciência está se indagando. Então, se eu sou capaz de questionar se eu realmente existo, é porque eu existo. Se eu não existisse, eu não estaria estabelecendo esse questionamento. Então, a partir do instante em que René Descartes tem essa dúvida sobre a sua existência, ele chega à conclusão de que sim, eu realmente existo. E o que nos faz existir? É a faculdade do pensar e de ter dúvida. Então, a faculdade de ter dúvida, de pensar, é que faz com que eu tenha certeza de que eu existo. Porque você pode pensar nos animais. Eles não têm esse questionamento.
Se você abrir o portão da sua casa, o seu cachorrinho vai sair correndo pela rua, independentemente de haver carro vindo de qualquer direção. Ele não vai olhar e não vai se precaver. Por quê? Porque o animal não tem a consciência da morte que nós temos, aliás, a consciência de que nós somos perecíveis e de que nós podemos morrer a qualquer momento. E exatamente porque nós temos essa consciência de que podemos morrer a qualquer momento, é que nós somos seres não só pensantes, porque eu imagino também que os animais têm alguma cognição, porque já já vi mostras de animais assim bastante inteligentes, mas é que nós temos não só a consciência, mas nós temos também essa faculdade da indagação, da dúvida, do questionamento. É exatamente a faculdade de questionamento que nos faz sentirmos diferentes em relação aos outros animais, né? Então, René Descartes fez essa argumentação. Por que eu digo que animais também claramente possuem, e a gente costuma desconsiderar muito isso? E aí, na filosofia, existe uma vertente da filosofia na qual você pensa, quando você olha para um animal, a gente não para pensar que o animal também está olhando para a gente e alguma coisa ele está pensando em relação a gente, né? O nosso perspectivismo é só centrado em nós mesmos, né? No modo como nós vemos as coisas, mas a gente não pensa como também os outros entes podem estar nos vendo e estão criando com relação a gente uma ideia de alteridade também, né? Eu me lembro que uma vez eu entrei no banheiro e estava um gato, quer dizer, o gato de casa, né? Ele estava simplesmente sentado no vaso sanitário fazendo xixi. Sentado no vaso sanitário. E quando eu abro a porta, ele me vê, ele fala, Miau! Justamente porque eu estava incomodando o gato no momento de intimidade dele, né? Fazendo suas... Aquilo me chocou tanto, porque, primeiro, o fato do gato estar em cima do vaso sanitário, sentado e incomodado com a minha presença. E, curiosamente, o gato é considerado o segundo animal mais inteligente, né? Segundo o terceiro animal mais inteligente. Daí a distinção entre o gato e o cão. Algumas pessoas gostam de gatos, outras gostam de cachorro. Dificilmente a pessoa gosta dos dois, porque o cão e o gato são animais opostos no seguinte sentido. O cão foi domesticado muito antes dos gatos, né? Então, o cão ele tem uma relação com o dono de submissão. O cão é submisso ao dono. Ele é totalmente domesticado. Tanto que se você bate no seu cachorro, passa um minuto, você chama, ele volta de novo. O gato não tem essa relação porque o gato ele ainda tem um vínculo com o ambiente selvagem. Ele foi domesticado muito mais tarde, ele é arisco, né? E ele não tem essa relação de ser submisso ao dono. Ele próprio se considera o dono do lugar, né? Daí, às vezes, você tem que sair do lugar para o gato sentar. Mas eu estou tocando nesses assuntos para pensar nessa ideia do penso, logo existo, né? Essa apropriação da expressão descartiana, né? Penso, logo cartesiana, aliás, penso, logo existo, serve aqui para retratar o brasileiro. Qual é a característica, então, segundo essa apropriação que define o brasileiro? É o fato de adiar. É algo que faz parte da nossa cultura, deixar para fazer as tarefas na última hora, para estudar para a prova na última hora, fazer as compras de Natal na última hora. Então, se houve essa apropriação, ela não estabelece uma paráfrase, porque os termos da lógica que mudaram, não é questão mais do pensar. Não é uma citação direta, porque a citação direta justamente mantém a escrita do texto original tal como é.
É a paródia, então, porque utilizou-se de uma expressão conhecida com o intuito de fazer uma crítica a uma outra situação, que é a do brasileiro. Não é metalinguagem, porque a metalinguagem é o exercício no qual nós usamos a linguagem para refletirmos sobre a própria linguagem. Então, a metalinguagem acontece, por exemplo, quando você faz um poema explicando como é que se faz um poema. Isso é metalinguagem. E a exemplificação, claro, é autoexplicativa. Então, a resposta certa é a letra C, é a paródia. E a paródia é um fenômeno muito importante, porque aparece em diversos elementos da cultura. Vou dar um exemplo aqui. Vejamos, existe então a plataforma de streaming tão famosa que é a Netflix, né? A Netflix se tornou hoje tão famosa, sobretudo neste contexto de pandemia, em que as pessoas ficaram mais reclusas, de tal sorte que todo mundo sabe o que é Netflix. Então, uma grande empresa do ramo de alimentação fez uma paródia da Netflix por meio da expressão Hortiflix, na qual as estrelas aqui são elementos da natureza, são frutas, verduras e legumes, e as propagandas delas se baseiam em títulos de filmes famosos. Então, você aqui tem uma intertextualidade em termos de paródia muito clara entre o próprio nome dessa campanha e também a referência à Netflix, inclusive com recursos imagéticos, né, que lembram mesmo a Netflix, e vários títulos, então, de filmes são aqui parodiados. Vejamos um exemplo. Nessa propaganda da alface, criou-se o título A Outra Alface. Dois rivais e uma certeza, a hortifruti não tem igual. A que essa propaganda faz referência intertextual? Com que há intertextualidade aqui, nessa propaganda? A outra alface. Alguém percebe? Veja que temos dois pés de alface. Alguém respondeu aqui. Assim. Com que essa propaganda faz intertextualidade? Com que outro elemento, com que outro texto essa propaganda faz intertextualidade? Essa propaganda chamada A Outra Alface, já que estamos no contexto de cinema, né? Das estrelas de cinema e também dos filmes que essa campanha traz à tona por meio da paródia. Nós temos dois pés de alface se enfrentando, né? Um representa o pé de alface da campanha e o outro da concorrência, que são rivais, então, né? E o título é A Outra Alface. Veja, a intertextualidade aqui, já que estamos no contexto de cinema, se dá com o filme A Outra Face, né? Então, são dois pés de alface que estão face a face, né? E a outra alface seria a concorrência, como se fosse, então, aquele que vai ser destruído pelo protagonista. Mas vejam que para você entender a intertextualidade, é preciso que você entenda e conheça o texto original. Por isso é tão difícil você compreender a intertextualidade e você também identificar num texto, ou numa canção, num filme, ou numa pintura, que se trata ali de um diálogo intertextual.
é preciso ter uma dimensão muito grande da cultura em geral, e aí você consegue identificar, senão você fica realmente viajando e não consegue fazer nenhuma relação, né? Às vezes a gente não entende uma piada, por exemplo, né? Porque exatamente a gente não, porque exatamente a gente não identificou com que com que essa propaganda está estabelecendo diálogo, ou às vezes uma cena de filme, etc. Então voltemos ao exercício. Vamos agora ao segundo exercício, aliás. Temos aqui a charge, e as charges utilizam muito também a intertextualidade. Nesta charge, temos dois personagens, que são da turma da Mônica, né? E um deles está declamando algo. Minha terra tem Coríntias, onde canta o sabiá. O outro, então, estranha aquela afirmação dele e corrige, minha terra tem palmeiras. E o outro retruca dizendo, cada um tem o time que quiser, né? Cada um tem o time que quiser. Primeiramente, com que texto se faz intertextualidade aqui? Porque se um é capaz de corrigir o outro, é porque um tem consciência de que ali está se realizando uma paráfrase, aliás, uma intertextualidade, mas de forma equivocada. Se ele sabe que é equivocada, é porque sabe qual é o texto original. E qual é o texto original que está sendo retomado aqui por meio da intertextualidade? Minha terra tem palmeiras, onde tem Coríntias, onde canta o sabiá. Alguém se lembra? Professor, você pode repetir a pergunta? Sim. O personagem disse, minha terra tem Coríntias, onde canta o sabiá. O outro o corrigiu, disse, não é Coríntias, é Palmeiras, ou seja, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Se ele corrigiu o colega, é porque sabe que o colega declamou errado, ou cantou errado. Então, qual é o texto original que está sendo retomado aqui pelos dois? Minha Alguém terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, não é? Isso, e que texto é esse? Eu esqueci quem... Você falou na última aula, mas eu esqueci o nome do escritor. Isso, é Gonçalves, Gonçalves Dias, que é um dos grandes nomes da primeira geração do romantismo no Brasil, né? Que é a geração de exaltação da natureza. Gonçalves Dias está em Portugal, lá no início do século XIX. É importante lembrar que, naquele contexto, não havia faculdade no Brasil. Então, as pessoas de elite no Brasil do século XVIII, XVII, XVIII, XIX iam estudar na Europa, né? Porque aqui era proibido haver faculdade. Quem que proibia? Era exatamente Portugal, né? Porque não queria que se criasse aqui imagine uma colônia. Como é que você vai aceitar que uma colônia tenha faculdades nas quais as pessoas vão aprender a ser críticas, vão aprender a questionar? Então, não era interesse de Portugal que houvesse universidade no Brasil. Então, as poucas pessoas que tinham condições iam fazer faculdade lá fora. Uma dessas os inconfidentes foram fazer faculdade lá fora, né? Quem são os inconfidentes? Aqueles que participaram do nosso arcadismo, que nós já revisamos, né? Nós tivemos vários deles, como, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa foi um dos que estudou em Portugal, né? Agora, desses Vitoriano Veloso, desses poetas do arcadismo,
que participaram da Inconfidência Mineira, um não foi estudar fora, que era exatamente Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Porque Tiradentes não era rico. Ele exercia o ofício de dentista, mas naquela época dentista não tinha nenhum prestígio. Porque o que fazia o dentista naquele contexto? É sempre importante trazer a história, porque literatura e história sempre andam juntas. O que o dentista fazia naquele contexto do século XVIII? Simplesmente arrancar dentes, né? E como era que se arrancava dente naquele contexto? De forma extremamente rude. Não havia anestesia. Como você fazia, então, para... Numa época em que não havia anestesia, como você fazia, então, para que a pessoa não reagisse de forma tão contundente ao fato de ter seu dente arrancado, sem anestesia? O que se fazia com a pessoa? Eles embebedavam um pouco as pessoas, né? Não é? Isso, exatamente, bebida alcoólica, né? Embebedavam. E é engraçado que, como a medicina, ela não exercia, ela não possuía o prestígio que tem hoje, não. A profissão de médico foi ganhar prestígio mesmo só na segunda metade do século XIX para cá. Era algo ridicularizado mesmo, porque era algo muito grosseiro, né? E até no século XXI, eu me recordo quando eu fui fazer um exame de endoscopia digestiva, ainda me foi dado não era ainda não era uma anestesia, né? Mas me foi dada uma bebida assim que eu fiquei tonto, né? Claro que não era uma cachaça, mas era algo alcoólico que me fez ficar muito relaxado. Então eles faziam assim, a pessoa era embebedada, ficava meio zonza, né? Meio sem fora do prumo, e eles então arrancavam o dente com alicate mesmo, né? Era algo muito grosseiro. A mesma coisa as imputações e tal. Então, ele está em Portugal, Gonçalves Dias, e sente saudades do Brasil. E aqui é importante lembrar, já que estamos falando de linguagem, que existe uma palavra que é saudade, que não ocorre em nenhum outro idioma, somente no português, que é saudade. Não existe em outro idioma a palavra saudade. Por quê? O que é saudade? A saudade é um sentimento, uma sensação momentânea, não é? De algo que aconteceu no passado. Mas vejam, em inglês, a palavra mais próxima existem duas palavras próximas de saudade, né? Uma que é o verbo to miss, que é sentir falta. Mas sentir falta é o mesmo que sentir saudade? Não. Por exemplo, você tem saudade da sua infância. Mas se for para você voltar lá para a infância, você voltaria? Alguém voltaria para a infância? Voltar não é no sentido de viver aquele momento ali rapidamente, não. É de realmente voltar para lá de novo e viver toda a sua vida de novo da partir da infância, né? Eu creio que não, porque embora você sinta saudade da infância, havia na própria infância situações das quais você não, aliás, situações que você não gostava de vivenciar, como a falta de certa liberdade, como não ter autonomia, né? Como ter que ter um conjunto de regras, né? Dormir certo horário, acordar certo horário. Então, eu creio que quase ninguém gostaria de voltar para a infância, porque a saudade é uma sensação momentânea, é uma mistura de prazer, alegria e sofrimento também, né? Na qual você se recorda de algo do passado
tem essa sensação de vontade de reviver aquele momento, mas não quer reviver aquele momento por completo, né? Então, é algo que passou. Então, suponhamos que você tenha namorado a pessoa X e volta e meia você tenha saudade daquela pessoa. Aquela pessoa te fez muito mal, então você sente saudades dela, mas se alguém disser, você quer voltar para aquela pessoa? Não, de forma alguma. Ah, mas você sentiu saudade. Ah, mas já passou. Então, saudade é isso que passa, né? Então, não existe outra palavra. Então, em inglês existe o verbo to miss, e existe também a palavra homesick. O que é homesick? É quando você está fora da sua casa, do seu país, do seu ambiente, você sente essa vontade de voltar. Então, quando você está no exterior e você sente saudade da sua casa, você tem essa homesick, né? Que é essa falta do lar. Mas isso só serve para a casa, não serve para outras circunstâncias. Então, nós temos... E existe também uma outra palavra, que é nostalgia, que muita gente confunde com saudade. Nostalgia e saudade são coisas diferentes. A saudade é uma sensação prazerosa. Ela pode ser um pouco, às vezes, desconfortável, mas é prazerosa. A nostalgia é uma sensação dolorosa. Nostalgia é um apego ao passado que se torna doentio, né? É aquela dificuldade que você tem de encarar que algo já passou. É a pessoa que está presa a um passado e ela fica nostálgica, ou seja, ela fica melancólica. Então, a nostalgia tem algo de melancolia, que é diferente, então, de saudade. Então, cuidado com os termos, que são diferentes. Mas, então, tudo isso para dizer que nesta passagem dessa charge, o personagem diz que minha terra tem palmeiras e o outro corrige a intertextualidade que se faz com a canção do exílio, mas ele está associando essa canção do exílio exatamente ao gosto por times de futebol. Por isso que ele prefere dizer Corinthians. E ao ser corrigido, ele retruca que cada um tem o time que quiser. Isso, então, é qual tipo de intertextualidade? É exatamente a paródia. Você retoma um texto anterior, mas dá sentido novo a ele, né? E é geralmente um sentido ligado ao humor. Então, qual é o efeito de humor? O efeito de humor é exatamente a associação entre Palmeiras, que é o símbolo, a palmeira é um símbolo do Brasil, um dos símbolos do Brasil, não é qualquer palmeira, é a palmeira imperial, que é aquela gigantesca, altíssima, né? Então, as palmeiras são esse símbolo do Brasil, que provocam saudade, mas também você relaciona ao time do Palmeiras, que por sinal é verde, né? Relacionado exatamente a essa árvore. Agora, temos aqui algumas afirmações sobre os tipos de intertextualidade. E vamos identificar qual é a opção que está correta com relação a essas afirmações sobre as formas de intertextualidade. Então, dá para fazermos em 2 minutos.
Alguns já responderam aqui. Vamos, então, conferir os enunciados. A paródia não pode ser considerada como um tipo de intertextualidade por se tratar, deixa eu ver o que está escrito aqui, de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico que altera o sentido original, criando assim um novo. Então, é preciso tomar muito cuidado com algumas alternativas de questões, porque às vezes parte da alternativa está correta e parte está errada. Neste caso, o que está errado é a afirmação de que a paródia não pode ser um tipo de intertextualidade, quando na verdade pode sim. O restante está tudo correto. Então você descarta a primeira opção. 2. O termo paráfrase vem do grego paráfrasis e significa reprodução de uma sentença. Diferente da paródia, ela faz referência a um ou mais textos sem que a ideia original seja alterada. Veja, essa opção está correta, porque na paródia você altera o sentido, na paráfrase não, você mantém. Então, sim. Terceira, muitas vezes a paródia e a paráfrase são consideradas termos sinônimos. No entanto, cada uma apresenta sua singularidade. Ambas são recursos utilizados na literatura, artes, música, cinema, escultura, entre outros. Temos, portanto, aqui uma afirmação verdadeira. Paráfrase e paródia não são a mesma coisa, porque uma é a reprodução e a outra é a criação. E 4. O termo epígrafe vem do grego epi, posição superior. Daí a palavra epidemia, né? A palavra epicentro. E grafê, escrita. Esse tipo de intertextualidade ocorre quando um autor recorre a algum trecho de um texto já existente para introduzir o seu. É um trecho introdutório para outro que venha a ser produzido. Então, o que é epígrafe? É um pensamento que você coloca no início do seu trabalho. É até muito chique usar epígrafe. Você vai fazer um trabalho, você faz a capa, por exemplo, né? Na outra folha você deixa em branco, e nessa página em branco você coloca um pensamento de algum filósofo, de algum escritor. Isso é o que nós chamamos de epígrafe, né? Pode vir também no início da página, né? Quando você começa a introdução do seu trabalho. Por isso se chama epígrafe. É uma forma de intertextualidade, porque você traz para dentro do seu texto parte do texto de outra pessoa. A quinta, na citação, o texto original é retomado, de forma que seu sentido passa a ser alterado. Normalmente, a paródia apresenta um tom crítico, muitas vezes marcado por ironia. Sim, é verdade que a paródia apresenta um tom crítico e irônico, mas não é verdade que na citação o sentido é alterado. Não. Na citação você simplesmente copia o texto original e coloca aspas. Por isso, somente as alternativas 2, 3 e 4 estão corretas. E a letra B, então, é aquela que apresenta essas alternativas. Bem, pessoal, não dá tempo de continuar a correção. Nós temos 1 minuto, e sempre eu deixo até o último minuto e corta a minha fala, né? Eu vou, então, fazer o encerramento aqui, e agora temos intervalo, né? E depois do intervalo, nós voltamos para a segunda aula do dia. Então, até daqui a pouquinho, às 10h10, né? Quando nós temos, então, o próximo horário. Até mais.